meu Senhor Deus. Então tem muita gente sofrendo, se batendo as armas ainda, porque não teve um caminho, porque morreram massacrados, com raiva às vezes, né? É a guerra matando pessoas, é pessoas procurando amor. É a guerra matando pessoas, é pessoas procurando amor. É uma monarquia celeste, que é uma monarquia sem rei. É um regime muito especial. E aonde foi feito mais represália ainda quando eles descobriram que São João Maria tinha ensinado esse povo, porque eles queriam que o povo fosse analfabeto mesmo, sabe? De não conhecer nada, para não saber se defender de nada. Era canhão contra facão. Isso é guerra ou é genocídio? Isso aqui foi um grande palco de uma guerra, não é? Mas não foi ficção. Qualquer forma de organização independente era suscetível à ação do Estado. A guerra contra um povo, né, e principalmente uma guerra movida contra o seu próprio povo, ela não é uma coisa inevitável. Na Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Eles buscam ainda os remédios, as ervas naturais, nas benzedoras, nos rezadores, né? Isso é essa característica do caboclo. Eu tenho orgulho da herança cabocla porque é um povo assim humilde. Eles não têm aquela ganância que eu tenho isso e tenho que ter aquilo e eu tenho que ter aquele outro e eu vou ter que acumular materiais. Eles não são materialistas. Na forma da lei, é esse caboclo, é esse homem, essa mulher do contestado que são os legítimos catarinenses. O caboclo é essa pessoa que está aí no dia a dia trabalhando, né, ganhando pouco e não sendo lembrado pelas nossas autoridades apenas na época do voto. Aí, na época do voto, o caboclo é lembrado, a região do contestado é lembrada porque as visitas são bastantes, mas antes disso, não. Tem muito caboclo bonito, muita cabocla bonita. Ser caboclo é ser bonito também. Olá, bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui no Portal de Usacato. Esse é o programa Palavra Nua. Bom dia para a Júlia Sajorato, sempre aqui com a gente também no suporte técnico e na edição desse programa que vai ao ar todo domingo a partir das 11 horas da manhã. E hoje, audiência, vocês perceberam que a gente começou o programa um pouquinho diferente, apresentando aí um trailer do Terra Cabocla, porque nós estamos recebendo aqui no programa para vestir algumas palavras a queridíssima Márcia Paraíso, que vai contar para a gente um pouquinho a respeito não só desse trabalho, mas de tantos outros que ela tem feito e que são tão importantes, né, para a nossa vida, para toda essa região aqui de terras contestadas. Márcia, bem-vinda ao Espaço da Outra Informação mais uma vez, porque você já esteve aqui, né, em Desacato várias vezes também. Então, que bom que você aceitou esse desafio também de vestir palavras com a gente nesse domingo. Como está você, apesar de toda essa conjuntura? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Me sinto, na verdade, muito honrada pelo convite de estar participando do Palavra Nua. Vamos ver se eu consigo atender às expectativas, né? Eu estou aqui resistindo, né, aqui em Florianópolis, a questão de nós que trabalhamos com arte e cultura, a gente está num momento bem complicado, né? Mas o Brasil inteiro está num momento muito complicado e nós não somos diferentes do restante da população brasileira. Então, vamos vivendo e ainda bem que temos vocês, o jornalismo independente, para que a gente consiga ter informações do que está se passando, né? Isso é muito importante
ter vocês que trazem tantos outros olhares e tantas outras palavras, né? Expandindo um pouco do que a mídia tradicional faz, né? Então, a gente tem que agradecer a nossa internet e agradecer o Desacato pela importante atuação, especialmente nesses tempos pandêmicos, né? Obrigada. Obrigada a você, Márcia. E eu sempre costumo falar, né? Agora a gente está vivendo um momento, é claro, nós temos aí o registro de mais de 400 mil mortes no Brasil por conta da antipolítica, por conta dessa pandemia da Covid-19. E essa semana também, inclusive em Santa Catarina, nós tivemos aí uma tragédia também na cidade de Saudades, né? Essa chacina que a gente tem falado. Então, a comunidade aqui do interior do estado, mas creio que a comunidade internacional ainda está muito comovida, muito dolorida com isso tudo que vem acontecendo, com essa sociedade também do ódio, né? Esse discurso muito presente. Então, a gente procura aqui no Palavra Nua também vestir algumas palavras de esperança, porque é isso que a gente precisa. E agora também vem chegando frio, né? Nós escolhemos um dia meio friozinho para gravar, aqui pelo menos em São Miguel do Oeste nós estamos com 12 graus, estou aqui com um gatinho no meu colo me esquentando, e é assim que a gente vai conduzir essa prosa. Então, Márcia, para a gente começar, eu gostaria que você contasse para a nossa audiência um pouquinho sobre o teu início de vida. Como é que foi a tua infância, onde você nasceu, quem é a tua família, né? Como você foi também se constituindo enquanto esse ser humano também tão importante nas nossas vidas hoje. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, e de uma família de classe média, e o meu pai já falecido, ele faleceu, eu ainda era jovem, mas eu sou filha de um segundo casamento, né, do meu pai. Meu pai era médico de família, e ele fazia questão de dizer que ele não era empresário da medicina. E a minha mãe, ela trabalhou como secretária e ajudou a me criar e também a criar os filhos do primeiro casamento do meu pai, né? Então, eu fui uma menina muito curiosa, e meu pai morava no Rio de Janeiro, mas ele era mineiro, minha mãe carioca, e eu tenho influência, assim, uma família muito misturada. Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito desenraizada de território, sabe? Essa coisa, o meu pai era a música do Chico Buarque, né? Meu pai era mineiro, minha mãe carioca, mas filha de uma cearense com português, e o meu pai filho de baiano com mato-grossense, que migrou para Minas. Então, eu tive muito essas influências de conviver com muitos sotaques, gostar de escutar muitas histórias dos lugares, eu sempre adorei. Sempre tive uma conexão com as pessoas mais velhas, até hoje. Os espíritas dizem que eu tenho um espírito bem velhinho, e que isso faz com que eu tenha essa coisa de vou numa festa, sumir, você pode ter certeza que eu estou conversando com alguém de idade, né? E a gente viajava muito de carro, né? O meu pai tinha um carro, um Corcel branco de capota preta, e a gente fazia muitas viagens pelo interior, né? A família no Triângulo Mineiro. E eu gostava de anotar as cidades por onde a gente passava, né? E essa coisa da geografia dos rios, das montanhas, das cidades, das pessoas, dos lugares, isso eu sempre gostei muito e sempre tive curiosidade em saber a história do outro. Então, às vezes o meu pai me levava para o hospital ou para o posto de saúde que ele atuava, que ele trabalhava, e ele dizia para minha mãe, quando voltava comigo, era período de férias, assim, que eu já sabia a vida de todas as enfermeiras, a vida de um monte de gente. Então, eu acho que assim, meu interesse, assim, talvez, pela questão do quem é o outro, que eu acho que me move até hoje, me faz fazer os documentários, vem
desde criança, assim, alguma coisa que eu carrego comigo, e que eu acho estranho até quando eu percebo que as pessoas não são assim. Então, essa é a minha história de criança, né? Eu fiz faculdade de Direito, que foi minha primeira opção de universidade, na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que foi a primeira universidade no Brasil a ter políticas afirmativas, né? Era uma universidade bem diversa, né? Era um momento, assim, era a década de 80 ainda, então, final da década de 80, não era comum a gente ver negros na universidade. A UERJ já tinha uns espaços de diálogo, de construção, era muito bom, assim, eu gostava muito da universidade, mas não gostei tanto do curso. Fui fazer Direito porque eu queria trabalhar com direitos humanos, mas eu não me encontrei ali. Cheguei até a ser aluna do Barroso, hoje ministro, né? Ele foi meu professor de Direito Constitucional, e eu abandonei o curso, nem cheguei a trancar, abandonei mesmo. Fiz outro vestibular, cheguei a cursar 6 meses de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas era um período de muitas greves, poucas aulas, e demorei a ir para a comunicação, até fui para a comunicação na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e me formei em 93. Em 93 eu me formei, sou jornalista por formação, somos colegas, e fiz mestrado na área, também na Universidade Federal Fluminense, na área de audiovisual, na área de cinema, e trabalho com audiovisual desde o comecinho da década de 90. Eu não sei se eu estou te atropelando, se você quer fazer alguma outra pergunta, se eu estou emendando muitas coisas. Pode falar, Márcia. Inclusive, que o programa é muito dinâmico assim também, né? A gente gosta também de escutar essas histórias. Mas eu acho que a audiência tem muita curiosidade, porque você falou aí que, bom, você vem de uma família de classe média, né? E aí todo o teu trabalho, ele é voltado para um outro ambiente social, né? Com outras preocupações, com outras realidades. Então, eu gostaria que você depois pudesse comentar um pouquinho que temas te despertaram desde sempre e por que, né, essa linha, por que esse caminho? O mais difícil, eu diria. Eu acho que eu sempre militei na questão agrária, sempre foi uma militância, assim, até essa coisa de cruzar muito o Brasil e de carro, em estrada, né, em todas as condições, e ter aquela história, eu sempre escutava, a gente sempre muita terra no Brasil, com pouca gente na terra e muita gente sem terra. Então, era algo que eu não lia nos livros, mas que eu via, né, nesses trajetos. Então, a coisa do ter ido para o direito, eu queria trabalhar com essa questão, né? Eu já tinha lido José de Castro, meu livro de cabeceira era Guimarães Rosa, sempre fui muito, esse universo rural, sempre eu me senti muito à vontade, né? E o audiovisual, na verdade, o fazer filmes, eu sinto que é como se fosse a minha forma de expressão, né? A gente está nesse programa agora, a palavra nua, mas eu não acho que a palavra seja a minha forma de expressão. Tem pessoas que têm a dança, a capoeira, não, o meu é o audiovisual. E sobre o que eu quero falar é justamente esse recorte de mundo onde eu me sinto militante, onde eu quero dividir com as pessoas esse recorte, esse olhar, para, de alguma forma, ver se existe alguma sensibilização em relação à mudança no olhar, né? na mudança dos pontos de vista. Como eu estava falando no início, da importância do desacato para a gente receber a notícia sem ser do mesmo olhar sempre. A ideia dos filmes, por mais que seja tão difícil conseguir audiências, ampliar as audiências, porque as audiências são importantes para a gente conseguir os fundos para realizar os filmes. A gente tem que comprovar que os nossos filmes são vistos e que chegam a todos.
esse é um outro trabalho, essa é uma outra trabalheira que você deve conhecer também, Cláudia. Mas, então, o meu desejo é justamente de recortar olhares e mundos que nem todo mundo tem acesso de ter, e que as pessoas começam a olhar, por exemplo, a questão agrária sempre pelo mesmo recorte, pelos mesmos olhos. De repente, tem acesso ao Lua em Sagitário, por exemplo, que é o filme que eu fiz, né, em 2016. Meu desejo era esse, de que os jovens tivessem acesso, começassem a se interessar pela questão agrária e buscassem saber mais sobre, mas que o filme fosse uma ferramenta para que aquela juventude pudesse, ao menos, ter a oportunidade de pensar diferente dos pais, ou pensar diferente do que a mídia dominante coloca, né? Então, esse é o meu desejo, esse sempre foi o meu desejo, né? Certo. Daqui a pouquinho, inclusive, Márcia, a gente vai mostrar também um trechinho do Lua em Sagitário, né, para as pessoas, e nós falaremos de outro assunto ainda que você trouxe como novidade nessa semana, que a gente falou lá no JTT Oeste também, que está disponível em outra plataforma, a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, Márcia, eu gostaria de saber também como que você foi se estruturando, né? Existe uma equipe também que trabalha na produção desses documentários. Como esse trabalho ele é feito, né? Eu sei que existe um projeto sempre nasce de uma ideia, mas e aí, né? Depois dessa ideia, como que ela vai sendo concretizada? Sim, o projeto surge de uma ideia na cabeça, né? E aí você tem duas opções, ou você pega a câmera, pega aquela ideia e começa já a filmar, ou você corre atrás de estruturar aquela ideia de forma que outros acreditem nela também e você possa viabilizar financeiramente aquela ideia, que é a questão da profissionalização, né, da profissão. Mas para eu chegar até aí, Claudinha, foi um longo percurso, né? Porque quando eu comecei no audiovisual lá no Rio de Janeiro, era um momento muito ruim para o audiovisual. Então, era muito difícil, era no tempo do Collor, né? E ele tinha acabado com a Embrafilme. Era algo muito parecido do que a gente está vivendo hoje, no sentido que o atual presidente extinguiu com o Ministério da Cultura, né? Extinguiu com a Secretaria do Audiovisual. Lá o Collor tinha acabado com a Embrafilme, né? Que era o motor do cinema no Brasil naquele momento, né? Então, eu me lembro que em 91 eu fui ao Festival de Gramado, trabalhava numa produtora lá no Rio e tinha um filme brasileiro, eu me lembro até o nome, São Paco, do José Joffre, um filme brasileiro só. E tinham outros filmes argentinos, latino-americanos, né? Brasileiro só tinha um. Esse ano a gente teve, mesmo com toda a crise, 144 inscrições de filmes brasileiros, né? Que ainda são um rescaldo dos governos que a gente teve do PT, né? Do Lula e Dilma, que eles pulverizaram a produção brasileira, né? Não ficou restrita só ao eixo Rio-São Paulo, criaram 1000 fundos, 1000 formas, implementaram a Ancine, né? Enfim, é outra realidade, mas naquela época era assim. Então, eu trabalhei muito tempo em muitas produtoras, né? Em várias funções, assim, o que rolava eu pegava, inclusive como produtora cultural também, trabalhei em festivais de dança, fiz muita coisa, desde operadora de máquina de fumaça, até assistente de direção de arte, assistente de montagem, ainda era montagem em moviola, em película. Então, foi um período de muita aprendizagem, até eu vim para cá, para Santa Catarina, em 2003, desculpa, e vim para dar aula, eu já dava aula no Rio de Janeiro, vim convidada pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, para vir dar aula aqui, e comecei, então, a atuar aqui também no audiovisual, né? E junto, em 2003, começou também a transformação na questão cultural com a chegada do Gilberto Jô ao Ministério da Cultura e do Orlando Senna na Secretaria do Audiovisual, né? Então, foi um momento realmente
revolucionário para a cultura, para o cinema, para tudo, porque eu não imaginava que eu conseguiria chegar assim à direção e ter esses projetos escritos, aí que eu vou falar, né? Então, é ter a ideia, é passar para o papel, é aplicar isso que está escrito no papel em algum edital, em algum concurso de projetos, né? Que é uma forma de você conseguir levantar esses fundos, né? Ou então, pelo extinto, está paralisado, desde o governo Temer, o Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine, que é um fundo que ele é autoalimentado pela própria indústria do cinema, né? Pela indústria audiovisual. Um filme americano, norte-americano, quando é exibido numa sala de cinema, ele tem que pagar uma taxa que chama Condecine, para a Ancine. Essa taxa ela retorna para os brasileiros produtores audiovisuais realizarem seus filmes. Assim era o mecanismo que ia funcionando, ia realimentando nós, produtores de conteúdo independente, né? E isso está paralisado, né? Desde o governo Temer, como eu falei. Então, é um percurso bem longo, né? Para você conseguir viabilizar, demoram alguns anos, mas é assim que funciona, né? A gente viver do audiovisual e da cultura em geral, né? Claro. Mas quando você vem para Santa Catarina, né, você falou que veio para dar aulas também. Qual foi o primeiro trabalho audiovisual que você fez? Porque a gente sabe, né, dos trabalhos com o Contestado, que é a nossa região aqui. Mas o Contestado foi o primeiro ou antes disso tiveram outros? Quando eu vim para cá, eu imaginava que eu fosse, como eu não conhecia muito do setor, né? Eu imaginava que eu fosse ficar mais dando aula e, eventualmente, conseguir pegar algum projeto, algum trabalho fora daqui. Aí, aos poucos, eu fui me inteirando, né? Naquela época, existia na RBS TV, né? Extinta RBS, agora mudou de nome, uma grade de programação, Santa Catarina SC em Cena, que era aos sábados antes do Jornal do Almoço, que era muito interessante, era inspirada no mesmo modelo no Rio Grande do Sul, dos curtas gaúchos, e que abria espaço para produtores independentes proporem ideias. Então, foi aí que eu comecei a propor algumas ideias, fiz muitos filmes para Santa Catarina em Cena, inclusive dá para ver na íntegra no YouTube, na internet, né? Muito voltados para questões socioambientais, né? De sociedade e meio ambiente. E fiz o Aquífero Guarani, que foi um filme muito visto, foi a maior audiência do Santa Catarina em Cena, de todos os tempos. E eu me lembro quando eu propus o Aquífero Guarani, né, que também você tinha que escrever o projeto, então tinha uma seleção. E ele foi aprovado, e a pessoa que fazia a curadoria me chamou para conversar e estava muito assustada, porque a gente aprovou uma coisa e descobriu que sobre isso que você quer falar, ninguém vê. Como é que você vai fazer um filme sobre algo que não se vê? Aí eu falei, mas é muito fácil, os norte-americanos fazem muito bem, todo mundo faz muito bem. A gente fala de amor e você vê o amor, a concretude do amor. Então, e o Aquífero Guarani foi uma surpresa, porque teve uma audiência absurda, né? E vieram outros também, que foram bem importantes, assim, o nosso samba, sobre o samba aqui em Florianópolis, né, com vários compositores, autores, músicos. A gente conseguiu reunir assim, a nata da nata do samba daqui, e o Mulheres da Terra, que também foi um filme feito para o Santa Catarina em Cena, né? Que algumas pessoas questionaram, mas você vai botar as mulheres do MMC, do Movimento de Mulheres Camponesas, na RBS, por que não? Né? Porque eu acredito muito nisso. Lu em Sagitário, eu briguei muito, Claudinha, para que ele fosse para as salas de cinema do shopping, porque enquanto a gente conversar só entre nós também, a gente não consegue transformar, né? A gente tem que romper um pouco essa bolha e pelo menos estar disponível para todos os públicos, né? Você vê, se não tem a Coca-Cola na prateleira, ninguém vai tomar a Coca-Cola. Então, a gente quer que o maior número de pessoas nos acessem e vejam também os produtos que a gente realiza, vejam outros olhares além do mesmo, né? Tá certo. E aí tem vários olhares, né? Então a gente também precisa
possibilitar esse acesso ao nosso povo. E eu gostaria, inclusive, de te pedir, Márcia, como que as pessoas fazem para ter acesso a todas essas produções, né, também de mais tempo que você falou? Elas estão em alguma plataforma específica? Como que faz isso? Então, tem um outro filme também, o Sem Perder a Ternura, que veio antes do Terra Cabocla. Esses filmes mais antigos, até o Terra Cabocla, por exemplo, estão na íntegra no YouTube, no canal do YouTube da Plural Filmes, que é a minha produtora. Eu acabei não te respondendo na íntegra, Cláudia, a questão das equipes e tudo, né? Posso responder agora? Então, a atividade do audiovisual não é uma atividade de eu sozinho, né? Não é uma coisa que... E eu me sinto muito confortável com isso, porque eu acho muito importante, assim, de você ter essa troca, essas contribuições da equipe, né? Então, a Plural Filmes é a minha produtora, né? Que eu tenho sociedade. Meu sócio é meu companheiro, Ralph Tambic, que também é diretor de fotografia há muitos anos, né? E a gente tem uma equipe variada, assim, que trabalha com a gente, dependendo de projeto para projeto, a gente precisa de um maior número de pessoas ou um menor número de pessoas, né? Mas a gente tem colaboradores fixos, que trabalham com a gente sempre, e tem colaboradores freelancer que a gente contrata esporadicamente para desenvolver alguns projetos, né? Então, todos esses filmes da RBE, da Santa Catarina em Cena, esses documentários sobre o Leão Baio também, o Aquífero Guarani, o Mulheres da Terra, eles estão disponíveis, o Sem Perder a Ternura, que é um curta de um edital da Fundação Catarinense de Cultura, sobre educação e reforma agrária também, eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube da Plural Filmes, assim como outros filmes que a gente fez em outros momentos, né, mais antigos ainda no século passado, eu diria, né? Então, e os mais recentes, por exemplo, A Maravilha do Século, que é o filme do monge, São João Maria, do profeta, do monge, ou de São João Maria, não sei como a pessoa que está nos assistindo, ela vai se referenciar a ele, ele ainda não está disponível na íntegra, por questões contratuais, né? Porque a gente, para realizar, precisou fechar um contrato com um canal, e aí esse canal, durante um período, ele tem exclusividade do filme. Então, ele está sendo exibido, quem tem as plataformas iTunes, Now, agora eu não me lembro mais, mas em outras plataformas, pela internet você descobre aonde está, né? Tá certo. Então, já que você falou da Maravilha do Século, Júlia, nós temos ele aqui, quem sabe para a gente mostrar também um trechinho para a audiência, e depois a gente volta aqui para conversar a respeito também do teu contato com o tema do contestado. Pode ser, Márcia? Claro. Então, vamos lá. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Agostinho foi entre a população cabocla de Santa Catarina, que chama ele de São João Maria, profeta João Maria, ou monge, que tinha caminhado sozinho por todas as Américas, que pregava um Deus igualitário fora das paredes das igrejas. Em qualquer lugar onde ele se lhe é invocado, não? Curava, ele ensinava, aconselhava. Curava a gente também. O pessoal vinha buscar água, que era uma água milagrosa, levavam garrafinhas de água, levavam um barro. Como os pessoal antigo falavam que São João Maria fazia até milagre, eu pensei, eu vou pedir um milagre para São João Maria. Ele se tornou uma pessoa importante para a história e está no inconsciente coletivo. Falo de joaninos e joaninas, ou de uma tradição joanina, né? No sentido de que mobiliza pessoas diferentes em lugares diferentes por motivos diferentes. Agostinho nasceu em Cisano, estado de Novara, região do Piemonte, na Itália. Quindi questo è il documento più importante perché indica proprio dove e quando è nato Giovanni Maria de Agostini. O Agostinho uniu, então, uma tradição antiga de Santo Antão
com uma tradição andarilha que era comum entre os franciscanos. A gente fica abobalhado de ver como esse homem, Giovanni Maria d'Agostini, andou. O monge não tinha nome, o monge não tinha dinheiro. Ele conseguia sobrepor-se, ele conseguia chamar a atenção, conseguia ser amado pelas pessoas em razão do seu carisma que ele representava. Seria praticamente impossível imaginar os redutos, as chamadas cidades santas da Guerra do Contestado, sem a tradição anterior do João Maria. Porque se a pessoa está aqui nesse mundo só fazendo bem, só ensinando, por que ele não é santo hoje? E o mais importante não é que seja uma declaração que ele seja santo. O importante é que no nosso coração ele seja o nosso santo. Que é uma entidade muito próxima a Jesus Cristo, muito próxima a Deus. To realize that he was not just a superstitious man, he was not a simple man, manly simple man, then my respect for him just kept growing and growing. His death is a mystery, his life is a mystery. Everybody loves a mystery. Tiene que haber fe. Si no hay fe, no hay nada. Aí, pronto, agora eu me obrigo, entre aspas, a convidar a nossa audiência, inclusive, para assistir o Cidadania Cabocla, que está aí disponível no portal de Zacato também, porque o Gilson Carlos Souza trouxe um pouquinho desse tema aí também sobre a fé cabocla, né? Por que ele não é considerado santo pela igreja? Mas espera aí, a gente fez essa discussão lá no programa e a audiência pode assistir. Depois a Júlia também pode colocar aqui nos comentários o link. Márcia, como foi a tua aproximação também com esse tema do contestado? Você já tinha ouvido falar antes ou foi quando veio para Santa Catarina mesmo? E não que o contestado se remeta apenas a Santa Catarina, né? Porque ele tem a ver com a nossa vida, né, nesse planeta Terra. Então, como foi o teu contato, né, com esse povo também? Então, Cláudia, o contestado eu me lembro que estava no meu livro de história, né, na minha cartilha escolar, né, eu estudei na época da ditadura militar, então era aquela cartilha igual para todos, e era um parágrafo sobre o contestado, né? A gente tinha praticamente um capítulo sobre Canudos. Canudos, eu me lembro que eu li bastante sobre Canudos, inclusive depois li Os Sertões na adolescência, e o contestado, eu sabia da guerra aqui, que envolvia monges, mas era tudo muito confuso. O nome também, contestado o quê? Negócio de Paraná, Santa Catarina. E foi começando a fazer esses trabalhos e andando pelos sertões catarinenses, né, pelos interiores, que aquilo começou a me chamar a atenção. E eu comecei a me perguntar, né, por que a gente tem tão pouca... Por que chega para a gente tão pouca informação? Aí fui pesquisar os filmes que tinham sido feitos sobre o contestado, né? E conversar com algumas pessoas, e era tudo muito vago, assim. Parecia que era um tema não muito... para quê, né, falar de contestado na área, né? E aí o que eu comecei a chamar muita atenção, Cláudia, foi a questão da cultura cabocla. Eu percebia, eu não fazia uma associação dessa resistência cultural cabocla com a guerra do contestado, mas eu conseguia perceber quando eu estava num lugar, numa terra cabocla, e quando eu estava num lugar com o predomínio de uma imigração de descendentes de europeus ou gaúcha mesmo, né? Uma região assim como o oeste aí muito. Então era uma coisa que era para mim era muito forte. Você entrar na casa de um caboclo e entrar na casa de um, digamos, colono, né?
E eu comecei a conversar isso, a puxar esse assunto, assim, entre as pessoas, inclusive até colegas meus, e eu comecei a perceber que as pessoas não notavam isso. Eu comecei a me interessar muito por essa coisa, de quando eu descobri que existia a Recomenda das Almas. Nossa, para mim, foi um tom, assim, eu me senti descobrindo alguma coisa. E acho que virou uma outra militância, na real. Hoje eu percebo que virou uma outra militância, essa coisa de querer dar visibilidade à cultura cabocla em Santa Catarina, né? Não só em Santa Catarina, mas também no Paraná, Rio Grande do Sul. Eu fui descobrindo esses outros ambientes, né? Onde você tem essa resistência que está na comida, que está nas rezas, que está no catolicismo popular, né? Que está no São João Maria, que está em São Sebastião, que está em Nossa Senhora Aparecida, que tem um monte de coisa junto, que está na forma da organização da casa, do que se espera nas relações familiares, né? Nas relações... para mim, virou um mundo que parecia que eu tinha descoberto, assim, muita pretensão minha, mas, digamos, eu queria muito, e eu quero muito ainda, tenho me dedicado a essa questão que não acabou com Terra Cabocla, que não acabou com a Maravilha do Século, que é onde eu me sinto bem aqui, na real. Onde eu me sinto bem hoje, aqui em Santa Catarina, na região do Planalto. Eu me sinto muito bem. Me sinto muito em casa. É o único lugar que eu estive aqui no estado que não chegaram para mim e falaram assim, você não é daqui. Nunca ninguém, no Taquarussu, que é um lugar que eu tenho vínculos fortes, assim, nunca ninguém chegou lá e, quando me conheceu, falou, mas você é de onde? Você não é daqui. Que é uma coisa recorrente aqui em Florianópolis, né? E que eu fico até hoje, eu me pego assim, eu não sou, não, em nenhum lugar do planeta Terra. E é isso, é um tema que me interessa e que me instiga e que eu tenho verdadeira admiração, assim, pela questão cultural cabocla, pela forma como conseguiram resistir, pela forma como os movimentos sociais na região conseguiram reocupar a terra, né, em algumas situações, e esse processo ainda está, né, em continuidade. Então, é algo que me encanta mesmo, que me move, né, me cutuca. Sim, você sabe, Márcia, que nós aqui, enquanto organizações também da PJMP, da PJR, a gente sempre também foi crescendo e foi se construindo a partir dessa mística, né? Essa mística também do contestado. E depois, é claro, com essas relações com o Gilson, lá, o pessoal da PAFEC, depois conhecemos também o professor Paulo Pinheiro, o professor Nilson César Fraga, que eu sei que estará aqui comentando com a gente. E a gente sempre fala dessa mística que esse território tem, né? E brinca, inclusive, com as histórias de visagem e tudo mais, que a gente adora ouvir, mas depois treme de medo, né? Mas é sempre um encontro tão gostoso, tomar um chimarrão ou tomar um vinho, alguma coisa assim, e ficar ouvindo essas histórias. Então, eu gostaria de saber, assim, se tem alguma história dessas gravações, desses dias de viagens também que te marcaram, assim, ou dessas pessoas com quem você esteve, que você conversou, né, que são pessoas mais velhas também e que trazem todo esse aporte histórico, né, de uma guerra que até hoje não teve fim. Então, tem algum momento, assim, que para ti foi mais marcante? Olha, teve uma situação com uma benzedeira, né, a Lili do Taquarussu, que tinha a Sabrina, que na época estava trabalhando comigo, ela estava com um problema no dedo, um machucado que não ficava bom. E aí a gente foi filmar uma cena de uma reza, e eu queria filmar uma cena de uma reza, e aí eu virei para Sabrina e falei, Sabrina, você não quer
ser a atriz do momento da reza, aí a Sabrina, ela estava um pouco assim, receosa, né? Eu acho que medo é forte, mas ela estava um pouco receosa. Aí eu ainda falei, vem cá, reza o seu dedo. E aí a cena que aparece no Terra Caboclo, inclusive, é o dedo da Sabrina. E você acredita que a gente continuou, né, a ficar mais dias na região? 2 dias depois, a Sabrina, que eu acho que ela era um pouco incrédula, um pouco agnóstica, ela acordou e falou, muito impressionada, que o dedo tinha sarado. Ela falou, Márcia, eu não sei se é coincidência, mas o dedo sarou. Aí eu virei para ela e falei, olha, eu sou neta de baiano, para mim não existe coincidência, não é coincidência, né? E teve muitas outras situações com o Vicente Telles, o saudoso Vicente Telles, já falecido, né? Teve muitas situações, Claudinha, interessantes, assim, emocionantes também, né? Que a gente viveu. E também durante as apresentações, as exibições do Terra Cabocla e do Maravilha do Século, né? A gente fez um tour, né, de exibições pelas cidades por onde a gente tinha filmado e outras cidades também. Então, fizemos apresentações em escolas, em associações, em vários lugares. E teve uma situação no Taquarussu também que o centro paroquial deles, né, que surgiu na época lá daquela Pastoral da Terra, né, foi construído durante aquela época, ele não era muito utilizado pela população cabocla dali, né? E quando a gente foi exibir o Terra Cabocla, fazer o lançamento do Terra Cabocla lá na comunidade, eu imaginava que a gente fosse fazer num rancho. Num rancho particular, né, da professora Alzira. Quando eu cheguei lá, a Alzira falou, não, a gente vai fazer no centro paroquial. Aí eu falei, mas você tem a chave? Aí ela falou, não, mas a gente vai buscar, vem comigo. Aí eu fui buscar com ela a chave, né? E a gente abriu e tinham tirado todas as cadeiras de dentro, a gente teve que levar de volta as cadeiras. Então, foi muito bacana toda a presença da comunidade cabocla, porque os italianos que moram ali, nenhum foi, apesar de terem sido todos, uma pessoa ou 2 só, apesar de terem sido todos convidados, né? E aí, no final da exibição, a gente tirou, limpamos, arrumamos tudo. Quando a gente foi devolver a chave, a pessoa virou e falou, não, Alzira, fica com vocês a chave, depois a gente não está precisando agora. E aí ela me abraçou, assim, depois a gente se olhou, ela falou, olha, isso aí é um começo de uma mudança. Eu acho, assim, Claudinha, que o Terra Cabocla foi um marco bem importante. Naquela época eu não tinha essa noção. Hoje eu vejo como que ele foi importante, assim, até para a própria cultura local, para as pessoas verem que alguém de fora foi lá e teve, e registrou, e lutou para que aquele produto chegasse no Canal Brasil, fosse levado para as universidades, fosse debatido em simpósios, seminários também. Então, foi para a academia, foi para a universidade, foi para a televisão, esteve exibido nas comunidades, eu também exibi no Rio, em São Paulo, em festivais. Então, foi bem importante, assim, como uma ferramenta educativa para você falar sobre o contestado, colocando lado a lado a voz da população cabocla e a voz dos pesquisadores acadêmicos, sem hierarquia, sem muita distinção, né? Então, acho que foi bem simbólico, assim. E eu como alguém, uma forasteira, ter tido essa missão também, né? Isso também acho que tem um tom simbólico nisso, né? Claro. E além do contestado, de toda essa importância, porque esses projetos, esses trabalhos, eles acabam gerando toda uma mobilização social, cultural, né? Então, eu acho que a pandemia, ela tirou um pouco da gente esse direito também de estarmos nos reunindo e fazendo esse processo todo acontecer. Mas, enfim, de algum jeito a gente vai tentando se adaptar e vai tentando se recuperar disso tudo e criando novas formas também, né, Márcia? Mas, além do contestado, você também traz
um debate a respeito da reforma agrária, da luta pela terra, com o Lua em Sagitário, né? Então, trazendo também essa realidade aqui do Oeste Catarinense, eu gostaria que você falasse, assim, que essa semana você me encaminhou algumas fotografias, e aí eu lembro que você colocou embaixo dessa foto, assim, do Lua, que saudades, né? Então, eu acho que também tem uma emoção aí, tem umas saudades também envolto nesse projeto. Conta pra gente um pouquinho disso. O Lua foi, assim, aquele sonho que se concretizou, né? Que os documentários, o meu primeiro documentário como diretora mesmo, foi em 96, o Ocupar, Resistir, Produzir, que eu falo sobre o lema do Movimento Sem Terra, na voz de algumas mulheres, algumas lideranças do movimento, na região do Pontal do Paranapanema, no oeste de São Paulo, né, que era uma região que, naquela época, estava fervilhando, né, de ocupações. Foi um momento bem tenso, assim. E de lá para cá eu realizei outros filmes que abordavam essa questão agrária, né? E o MST. Só que era uma frustração, porque eu percebia que, com toda a importância de todos esses filmes, obviamente, mas que eram sempre as mesmas pessoas que viam, que debatiam, que falavam, né? Então, eu queria, na verdade, trazer esse tema de uma forma que os jovens parassem tudo e, opa, que isso, né? E o Lua em Sagitário, ele foi construindo, ele foi um filme, uma ideia que foi sendo construída. Como, de que maneira a gente pode... Foi tudo muito pensado, né? Desde o título, de que forma a gente pode criar uma história da dramaturgia, da ficção, que a gente consiga com que as pessoas vão ao cinema ver achando que vão ver apenas entretenimento, só diversão, mas que tem um conteúdo ideológico também ali, mas não seja panfletário, é isso. O desafio era fazer algo que falasse do MST, falasse de juventude, falasse de campesinato, falasse de quem não está no centro urbano, quem está no meio rural, mas de uma forma embalado com música, embalado com rock, embalado com amor, com fantasia, com sonho, né? Mas levantando algumas bandeiras da luta pela igualdade, né? Pela terra, pela liberdade. E isso foi muito bacana. E aí foi bem difícil de conseguir realizar a questão dos recursos, né? Mas foi uma surpresa muito grande, assim, porque a gente ganhou o prêmio Ibermídia, que é uma premiação ibero-americana para projetos do audiovisual, e é muito concorrido, assim, né? O roteiro que ganha o Ibermídia, ele meio que leva um selo de qualidade, né? Então, fizemos uma coprodução com a Argentina, e a gente resolveu realizar o filme só com esses recursos do Ibermídia, que, para um filme longa-metragem, né, com uma equipe grande, tudo, é muito pouco recurso, né? Mas a gente vamos filmar, e aí depois a gente vê como que a gente consegue finalizar, que é uma etapa também bem custosa. Aí a gente conseguiu filmar em 2 etapas, né, com uma equipe muito enxuta, uma equipe de filme, assim, de longa-metragem, geralmente são mais de 40 pessoas, a nossa equipe não chegava a ter 30 pessoas, né, mas estava todo mundo muito empolgado, muito afim de fazer. Tem toda a coisa do road movie, do filme de estrada, né? Então, era o meu carro, eu tinha uma caminhonetezinha Estrada, um Fiat Strada, então a moto ia em cima da caçamba da caminhonete, eu morria de medo, porque a moto não tinha documento, ela tinha sido emprestada por um amigo que tinha perdido o documento, era uma zona. Então, a gente fez, assim, num clima de muita união, assim, de querer fazer. E foi muito bacana também que, na própria equipe, tinham pessoas que tinham muito preconceito com o MST, porque, na verdade, desconheciam, então o preconceito vem do desconhecimento. E aí o fato de ter vivido em acampamento, convivido em assentamento, convivido com os sem terra, fez com que essas pessoas mudassem radicalmente de visão, e são aliados hoje, são ativistas, são aliados do movimento. Então,
foi muito bacana todo esse processo, né? E aí o Canal Brasil entrou como coprodutor e isso possibilitou que a gente finalizasse o filme e lançasse, né? Que foi muito bacana. O filme ficou 5 semanas em cartaz aqui no Shopping Beira-Mar, no cinema do Shopping Beira-Mar. O filme foi exibido em quase todas as capitais e teve uma coisa muito legal, Claudinha, que muitas cidades que não tinham salas de cinema, eu recebi pelo Facebook mensagens de jovens, especialmente mulheres, meninas do Brasil todo, com desejo de ver o filme, só que não tinha sala de cinema. Então, meio que a gente criou uma parceria com essa garotada, de que elas iriam ter que buscar um espaço que poderia ser um SESC na sua cidade, ou um auditório de escola, ou algo similar, e que conseguisse pelo menos 50 pessoas, né? E aí eu mandaria o link do filme com um termo de compromisso de que não ia colocar na internet, porque eu tinha um compromisso, um contrato com o Canal Brasil. E isso funcionou, cara. Foram, acho que, 68 municípios brasileiros exibiram o Luiz Sagitário nessas condições, né? E me mandavam foto da exibição e muitos relatos, porque muitos jovens que vivem em cidades sem sala de cinema, ou que tinha e que virou igreja, né? Esses jovens não tinham o hábito, nunca tinham vivenciado o fato de entrar numa sala escura e dividir uma sessão ao mesmo tempo com outros, que é a mágica do cinema, da sala de cinema, né? De você sentar do lado de um estranho e sentir medo, e chorar, e rir. Então, essa experiência do Lua em Sagitário possibilitou a esses jovens passar por isso. Então, isso, para mim, foi ainda mais gratificante do que as 5 semanas no Beira-Mar Shopping, né? E qual não foi a minha surpresa, num debate recente que eu fui convidada, a jovem que estava liderando o debate, eu falei, eu queria que o filme chegasse para que jovens que nunca tinham ouvido falar de MST, ou falado assim, e nunca tinham se interessado, eu queria que esses jovens vissem o filme e o filme mobilizasse eles para a causa, ou fizesse eles pesquisarem. Aí a menina levantou o dedo e falei, eu sou uma dessas jovens. Eu não sabia nada, entrei na sessão, assim, pelo título, né? Porque eu gosto muito de astrologia, porque eu gostei do cartaz, achei que era uma historinha mamão com açúcar, assim, café com leite de amor de jovens, e eu fui tomada pela questão política do filme, né? Então, isso me deu um calor, assim, no coração, de vitória. Maravilha. Pois é, e você falou também, Márcia, que agora está disponível também no Amazon Prime, né? Como que funciona isso também? Você falava de ser uma conquista, né? Então, comenta para a gente um pouquinho. O Amazon Prime é um canal de streaming, né? Quem tem internet, você assina esse canal. E ele é interessante que ele não é só canal, né? Você pode comprar livros, e não é assim tão caro como outros canais, né? Só que é um canal gringo, um canal estrangeiro. Então, para você chegar e ter um produto brasileiro nesses canais, às vezes você só consegue com uma distribuidora muito potente, com muito lobby. E a gente conseguiu, através da nossa distribuidora, né? A gente conseguiu que eles se interessassem pelo filme. Foi uma surpresa para nós também, né? Foi uma vitória. E o filme também passou em 8 companhias aéreas, nenhuma brasileira, mas em voos internacionais. E eu ficava sabendo, assim, por exemplo, eu tinha uma amiga que estava voltando do Canadá para cá, e ela tirou uma foto, ela entrou, ligou para ver a programação, aí viu, começou a ver o filme, nem sabia, e viu que era nosso, aí tirou até uma foto da tela, e depois, eu vi. Aí foi Air France, Air Itália, Air Canada, Ethiopian Airlines, foram muitas companhias aéreas, American Airlines também, que licenciaram por 3 meses o filme para que os passageiros assistissem a bordo, né? E a outra coisa muito bacana também
foi que a gente vendeu recentemente também o filme para a China. E então eu acho que ele vai ter muita visibilidade, né? Ele ainda não foi exibido, isso é uma notícia que eu estou dando a primeira mão para vocês, eu nem noticiei isso ainda, porque eu estou louca para ver o cartaz de Lua e Sagitário em chinês, mas como veio a pandemia, né, eles ainda não lançaram na China. Sim. Mas em breve a gente vai ter a Ana e o Murilo falando em chinês, porque os filmes lá são dublados. Caramba, olha só, Márcia, que bom. Eu fico muito feliz de você compartilhar essa notícia, essa grande notícia, né, de um filme também produzido a partir do oeste do estado. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho também. Então, muito obrigada. A gente vai compartilhar com certeza aqui essa informação e a nossa audiência também, tenho certeza que está muito feliz com isso. E, Márcia, bom, depois a gente vai encerrar o nosso programa mostrando o trechinho também do Lua em Sagitário, e eu gostaria de ir me direcionando para o final dessa nossa conversa, mas com uma pergunta não menos importante, que você falou essa semana também, que estava acontecendo em um festival de projetos, né, teve uma seleção. Eu quero saber um pouquinho disso tudo também, né, que festival é esse, que projetos são esses, quais são as tuas perspectivas também nessa conjuntura que está tão difícil, né? Então, tem alguma perspectiva para animar um pouquinho a nossa audiência também? Então, tem sim, Cláudia. Eu não, imagina, não tem como desanimar, né? Apesar da situação triste, né, absurda que a gente vem vivendo no país, mas e também na área cultural, que a gente não vê muito por onde levantar recursos para os nossos projetos, né? Mas tem um roteiro relativamente antigo que eu escrevi aqui, que é a minha, digamos assim, uma homenagem a Florianópolis, né? Que se passa quase inteiro na Barra da Lagoa aqui, com uma família ilhéu, assim, de tradição mesmo, ilhéu, bem manezinha, e é um projeto que já tem alguns anos e que eu já tinha tentado alguns edital aqui catarinense, e agora, com a questão da pandemia, de eu não estar filmando fora, não estar viajando, que era uma coisa que eu estava sempre na estrada, né? Teve essa coisa de se voltar para dentro, então eu peguei esse projeto, retrabalhei, a gente fechou uma coprodução com Portugal, com um coprodutor português, e isso possibilitou também buscar alguns fundos, alguns ditos assim, festivais que acontecem também, além dos festivais de exibir filmes, acontecem festivais para você tentar parcerias, tentar recursos. E aí nós tentamos uma seleção no Festival de Málaga, da Espanha, e fomos contemplados. De 144 projetos, escolheram 18. E esse, que chama Livros Restantes, estava entre os 2 brasileiros que foi selecionados, né? Nós, aqui de Santa Catarina, e mais um da Bahia. Então, o que acontece? É tipo um projeto de... você busca parceiros e, ao mesmo tempo, você tem uma tutoria, você tem uma consultoria. Você tem consultores internacionais, é muito chique, que ficam dizendo o que você pode melhorar no projeto, qual é a força do teu projeto, o que está fraco, e preparar a gente para você poder, digamos assim, vender esses projetos para esses parceiros, né? É um festival de mercado, que a gente chama, voltado para projetos latino-americanos e ibero-americanos. Então, digamos que estamos bem na fita. Muito bom. Que legal. Então, Márcia, olha só, a gente pode, inclusive, conforme vocês forem vivenciando também essas etapas, né? Eu sei que devem ter encontros, reuniões, conversas, enfim. Todos os dias. Todos os dias, Então, a gente pode ir também noticiando semanalmente no nosso JTT Oeste, trazendo essas informações, ampliando, né, essa divulgação, porque é uma conquista tua, é uma conquista da produtora, mas também para nós, né? Também para Santa Catarina, para a nossa cultura, para tudo aquilo que a gente precisa viver, né? Essa cultura em movimento. Então,
é muito importante saber que nós estamos bem na fita, sendo muito bem representadas e representados. Márcia, muito obrigada pela tua participação aqui, por fazer essa conversa. A gente chegou aí a 1 hora e pouquinho do nosso programa, e eu quero te agradecer, né, porque outro dia você me chamou para me dar uma informação, eu pensei, peraí, mas merece um programa todo e merece muito mais, né, porque assunto a gente sabe que sempre tem, e nessa conjuntura a gente precisa ouvir essas notícias boas, né, porque é isso que faz a gente viver. Então, vou deixar esse espaço também para a tua consideração final, te agradecendo de todo o coração, é claro. Bom, eu que agradeço, né, essa parceria, né, essa generosidade do Desacato, sua, Cláudia, da Júlia também, da atenção dela. É sempre um prazer, uma satisfação dividir ideias contigo. E eu penso que nesse momento tão triste que a gente vem atravessando, tantos lutos, tanta tristeza no país, mais de 400 mil mortos, e não temos nenhuma pauta boa há muitos anos, né? Que nada de bom, além da pandemia, né? Então, o que vem fazendo com que a gente respire, né? Essa questão da cultura e da arte, né? Que possibilita que a gente vá no Amazon e assista um programa, né? Ligue e escuta o Palavra Nua, né? Que a gente ligue um rádio e escute uma música e se emocione, né? Então, eu queria me despedir agradecendo assim a todos os produtores culturais que estão nos acompanhando, né? A todos os artistas, mesmo aqueles que não se consideram artistas, mas que fazem arte, sim, por conseguir, de alguma maneira, fazer com que a gente mantenha algum equilíbrio mental nesse momento de tanta tristeza, porque se a gente não tivesse nada disso, eu acho que seria muito mais doloroso, muito mais difícil a gente manter a nossa sanidade, né? Então, não está tendo a Recomenda das Almas, mas outro dia eu consegui escutar a dona Zanir também, contando um pouquinho, fazendo algumas rezas para um canal aqui da internet, né? Então, ainda bem que a gente tem isso, é um alento, né? Então, muito obrigada por esse espaço também, para contar um pouco da minha experiência, dividir com vocês. E a gente conta sempre uma com a outra, sempre, né? Naquele pacto de não largar a mão de ninguém. Sim, a gente só não segura a mão do inimigo, né? Que esse não tem jeito nenhum. Ai, gente, muito bom, Márcia, muito bom, muito obrigada. Obrigada, Júlia, também, a nossa audiência, e a gente encerra aqui, então, com o trechinho aí do Lua em Sagitário também, para matar a saudade de quem viu e de quem não viu, para conhecer, e quem sabe um dia tenhamos, né, Márcia, um momento aqui em São Miguel do Oeste também contigo, com o filme. Vamos trabalhar isso também no pós-pandemia, né? Com certeza, contem comigo. Tá bem. Um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau. Aqui não tem muita coisa pra fazer. Até pra conseguir sinal de celular, tem que subir um morro e contar com a sorte. Tu já parou pra pensar que aqui todo mundo é todo mundo? No meu tempo, nós não andava assim. Hoje nunca vi, as meninas se vestem que nem guri. Salve, cavernosa! A música nos move, nos faz pulsar isso aqui. É viva! É rock and roll! Argentina! Argentina! Brasil! Minha dor... Não me Falaram assim também. Foi. E aí? Normal, eles não comem criancinhas. Tu quer mesmo ir? Eu digo, tu quer ir de verdade? A gente vai. Não acredito. Isso, esse versinho pra dizer, por mais que basta uma flor, nunca é o verso meu amor. Vocês têm criação aqui? Aqui é a terra que nos cria.
Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei. Eu te amo, tá? Tá. Não muda nada pra mim se ele é sem terra ou se ele é filho do Amandio. Eu fico triste que ela mentiu pra nós. Hora do show! O teu signo? Aquário. E o teu? Eu sou peixes com acidente aquário e lua em gêmeos. Hoje a lua entra em Sagitário. Quem tem a lua em Sagitário é regido pelas emoções. Se afastar de um problema é uma das características da sua lua.